Podemos dizer que a vida artística ativa de Villa-Lobos começou a partir do falecimento do seu pai, entre os 12 e 13 anos, com o seu instrumento, o violoncelo. Ele passou a tocar em bares, em teatros, em orquestras. Muitas orquestras solicitavam que ele era um exímio músico no violoncelo, porque as companhias italianas chegavam de ópera, que era o grande sucesso na época, e ele era requisitado, então ele tocava em orquestra, tocava nos teatros, tocava nos bares, e ele começou a ir assistir às apresentações, às reuniões dos grupos de choro, que eram conhecidos como os chorões, grandes músicos, amigos de seu pai. Inclusive, seu pai tinha uma série de partituras de choro, como tinha partituras clássicas, e tudo isso foi fonte de estudo para o jovem Villa. Ele, encantado com os grupos de choro, começou a aprender o violão tão rapidamente que ele já foi convidado para integrar, só grandes músicos integravam esses conjuntos. E ele trouxe uma novidade, uma dificuldade técnica expressiva nas suas interpretações, que os experientes músicos de choro precisaram se atualizar. E ele, nessa época, daí estudava no Mosteiro de São Bento, onde ele completou a sua formação básica, e a mãe sempre naquele sonho de que ele ia estudar medicina. E Villa-Lobos, muito criativo, muito agitado, se tornou, para a mãe, um adolescente rebelde. Eu quero até fazer um parêntese aqui, falar um pouco da dona Noêmia, a mãe extraordinária de Villa-Lobos, que ficou viúva e queria impor a disciplina para criar bem seus filhos, com toda a razão, e precisou também trabalhar para o custo da sua família. E ela trabalhou muitos anos na Confeitaria Colombo, para a Confeitaria Colombo, lavando e engomando as toalhas e os guardanapos da Confeitaria Colombo, o que ela fazia com perfeição. Chegou um ponto que ela não conseguia mais dominar a disciplina de seu filho. E ele foi morar, para a alegria dele, e nossa, brasileira, foi morar com a tia Fifi, uma tia que era pianista e que adorava Bach, era uma excelente intérprete de Bach. Foi ela que iniciou o Villa-Lobos nesse amor a Bach, que ele teve essa veneração desde a sua adolescência. Então, vocês vejam o quanto as origens estão se unindo, formando a base musical deste grande brasileiro. Com a sua rebeldia e sua inquietude, eu acho que a melhor palavra é inquietude, não rebeldia. Ele, aos 18 anos, em 1899, ele resolveu viajar pelo Brasil para conhecer a música brasileira. Foram 7 anos de viagens. Ele percorreu praticamente o Brasil inteiro, para o norte, para o sul, e ficou encantado ouvindo as cantigas de roda, as serestas, visitou tribos indígenas, se encantou com os instrumentos regionais e com a arte dos repentistas. Tudo isso ele foi absorvendo e foi formando essa base tão rica que o tornou o maior compositor das Américas, modernista do século XX, pela extensa obra e diversificada obra que ele apresentou no seu repertório e deixou esse legado para nós. Uma curiosidade interessante e pitoresca. Nesses anos de viagem, naquela época, não havia a comunicação de hoje só por carta, mas ele também não parava em lugar nenhum, ia de um lugar para outro, e a família ficou sem notícias. Quando ele retornou,
foi aquele susto, porque até missa de 7º dia tinham rezado para ele, achavam que ele estava morto e que nunca mais ia aparecer. E ele veio com aquela energia criativa abastecida. Ele vai, em 1912, compor a sua famosa Suíte Popular Brasileira, na qual ele vai utilizar as danças, nos títulos, as danças europeias e as brasileiras, criadas pelos grupos de chorões. Então vai ter a mazurca choro, o xote choro, a valsa choro e mais a gavota choro. E essa obra tem uma história muito interessante. A valsa choro é a que nós vamos ouvir agora. Ela foi encontrada, redescoberta em 2005, nos arquivos de uma editora francesa, de Max Eschig. Max Eschig, na década de 20, foi o maior editor da época. E em 1924, ele recebeu a visita de um jovem brasileiro, Heitor Villa-Lobos, que foi mostrar a sua suíte popular brasileira. E o Max Eschig começou a editar. Nós vamos ter uma grande parte da obra de Villa-Lobos editada por este francês. E com isso, Villa-Lobos abriu uma porta para outros compositores latino-americanos também editarem e se apresentarem na França. Vocês vejam a importância de Tarsila e de Villa-Lobos. Os dois abriram as portas para a América Latina, para a arte latino-americana. Está aí também outro ponto da grande importância desses dois artistas. Então, em 2005, um grande violinista italiano, pesquisador, pesquisando os arquivos desta editora, achou a partitura da Valsa Choro, que completou a suíte popular brasileira que nós vamos ouvir agora, por um grande violonista da atualidade. Ele é nascido em Montenegro, Milos Karadagli, que eu me bato aqui com os nomes, de cada nome que a gente tem que falar e vai indo, mas tudo anotado na apostila e vocês podem aprofundar as pesquisas e ir atrás. Esse grande violonista, ele é jovem, ele está se apresentando com um violão especial muito jovem também, de um luthier australiano, Greg Smallman, que está construindo um violão utilizando madeiras especiais, muito pesquisadas da América Central, do Norte da América do Sul, um violão que produz uma sonoridade grandiosa, aumentou a sonoridade do violão na construção desse luthier com essas madeiras especiais. Isso me faz lembrar Stradivarius e os luthiers da época que utilizavam as madeiras em torno da sua região na Itália. E Stradivarius também, pela escolha especial das madeiras, construiu aqueles violinos com uma poderosa sonoridade. Está acontecendo no século XXI, no violão, com esse grande luthier australiano. Detalhes dos tipos de madeira que ele está usando, eu acho isso muito interessante. Estão na apostila, que vocês podem daí complementar esses conhecimentos. Então, nós vamos ouvir, numa interpretação linda, num violão especial, a Valsa Choro, composta por Villa-Lobos em 1912 e redescoberta em 2005, já no século XXI.